Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Rejeitada pelo Seu, da autora Aline Pádua. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E a história que venho trazer para vocês tem 264 páginas. Apresento, então, Kiara. Kiara é uma mulher bem resolvida, Kiara é uma mulher determinada. Ela é aquela mulher que trabalha 6 anos de uma empresa e 2 deles ela se envolve sexualmente com o seu chefe, Kael, que é o CEO da empresa. Desde o começo, eles foram muito claros um com o outro. Seria somente sexo casual, sem cobrança, sem nada. Tanto ele poderia ficar com outras mulheres como ela. E estava correndo tudo muito bem. Porém, a nossa Kiara percebeu que já faz alguns meses que ela não consegue ficar com outro homem. Ela não sente desejo, ela não sente atração por outro homem. E assim ela começa a perceber também que todas as vezes que ela vê ele com outra mulher, então ela sofre, ela se sente incomodada, aquilo a machuca e assim ela chega à conclusão: estou apaixonada por ele, mesmo sabendo que isso não poderia acontecer. Como ela é muito transparente, como ela é aquele tipo de pessoa que ela não foge da briga, então depois de uma noite de muito sexo quente, depois de uma noite de muito sexo selvagem, ela simplesmente joga a bomba, dizendo: não podemos mais ficar juntos, pelo simples fato que eu me apaixonei por você. Eu entendo, você não me prometeu nada, então eu acredito realmente que não dá mais pra gente ficar junto. Óbvio, gente, que a intenção dela era jogar essa bomba nele e ouvir dele: ótimo, Kiara, porque eu também estou apaixonada por você, eu também quero algo mais, não quero mais sexo casual. Mas não foi isso que aconteceu. O nosso Kael, ele deixou bem claro que para ele, ela só era mais uma foda, como todas as outras mulheres que ele vinha vendo ao longo do tempo. Deixando ela arrasada, deixando ela magoada, deixando ela revoltada consigo mesmo, porque como ela deixou chegar a esse ponto. Gente, só que ela é uma profissional de peso. Ela é aquela uma que nada atrapalha o seu lado profissional. E dessa forma, ela chega para trabalhar no outro dia como se nada tivesse acontecido, tratando ele da mesma forma de sempre, porque eles eram muito discretos. Então, ela tratando ele como seu chefe. Só que o olhar dela tá diferente, a entonação da voz dela tá diferente, incomodando o nosso Kael. Dessa forma, gente do céu, ele toma uma decisão que putz grille. Eu digo para vocês, viu? Uma mulher que não sabe lidar com sentimento já é difícil, mas o homem, quando ele não sabe lidar com sentimento, ele é pior ainda. Ele toma uma atitude que faz com que a nossa Kiara fique numa revolta com ele, que vocês não estão entendendo. E eu dou a razão a ela. Porque ele tomou a decisão sem falar com ela, a maneira que ela soube foi uma maneira assim, absurda. Então, nossa, gente do céu, ele mereceu o que ela fez com ele no ato da descoberta. Ela decide, então, passar um tempo longe de São Paulo. Ela vai, então, para casa da sua mãe, da sua irmã, que a acolhe muito bem. Ela tem um gatinho e esse gatinho vai fazer o Gael passar por momentos difíceis logo no começo ali da história, que é bem interessante. E ela fica lá um tempo, lá ela chora, lá ela se descabela, lá ela vai sair com a irmã dela, então elas bebem até cair. Então ela vai usar esse tempo para refletir e principalmente para tirar aquele homem da sua mente, principalmente do seu coração. É fácil? Óbvio que não, né, gente? Quando a gente é apaixonada por alguém, para tirar o traste do coração da gente, é muito complicado. Ela tem que voltar para São Paulo, porque a vida dela tá lá. Né? Porque ela acabou se demitindo por conta do que o Kael aprontou, então ela tem que procurar um novo emprego, ela tem que dar sequência na vida dela, porque é lá que ela quer ficar. Então ela volta, ela começa a procurar emprego, ela começa a dar um rumo na vida dela. O primeiro reencontro com o Kael, depois da conversa que tiveram, depois do que ele aprontou, é muito intenso, pelo simples fato que ela já estava preparada para dar um gelo nele, preparada para responder à altura. Porém, as frases que ele disse, o que ele esfregou na cara dela foi totalmente diferente do que ela tinha imaginado. Então ela não soube lidar com aquele momento. E assim ela fugiu.
Ela fugiu dele, deixando ele assim, com cara de taxa, deixando ele com um desejo. Eu preciso reconquistar essa mulher. Porque ele começa a pensar tudo que eles viveram. E ele vai ter alguém que vai olhar para ele e falar assim: presta atenção aqui, meu filho. Como eram vocês dois? E quando ele começa a relembrar, gente, eles tinham uma vida de casal os dois juntos. Tudo bem que eles não saíam de mão dadas, tudo bem que eles não apareciam para ninguém. Lembrando que muita gente já sabia que eles estavam juntos, né? Porque eram discretos? Era, mas o olhar que um olhava para o outro era muito intenso. Então, assim, a hora que você vê como eles eram um com o outro, era uma vida de casal já. Só que o nosso Kael tem aquele negócio que eu vou ser solteirão para o resto da vida, então ele não se vê casado e por isso que ele demorou tanto para acordar e descobrir que sim, aquela mulher era a mulher que ele queria pro lado dele. Ele vai ter dificuldade para conquistar ela, ele vai ter dificuldade para fazer ela entender que ele quer ficar com ela e assim ela resolve dar uma chance para ele, para que eles comecem a ficar ali meio que namorandinho. Só que acontece uma bomba que ela se descobre grávida. Vou dar esse spoiler para vocês, porque se eu não dar esse spoiler, não tem como eu dar continuidade na história. Ela se descobre grávida. Porém, gente, eles estão um bom tempo afastados. Porém, a foda deles era casual. Porém, cada um podia ficar com quem quisesse. Então, assim, como que ela vai contar para ele? Como que ele vai reagir? Ele vai acreditar que é dele? Ele vai duvidar? Ela já foi com tudo preparado para poder fazer um DNA, para poder mostrar a ele que realmente, porque ele não vai acreditar na palavra dela, né? Não, eu nunca fiquei com ninguém, de tantos meses para cá era só eu e você. Ele não vai acreditar, porque ambos saíam muito com outras pessoas. Então, assim, ela tem ali a difícil missão de contar para ele sobre a gravidez, de poder entender o que ele vai pensar, entender o que ele vai querer a partir daí. Eles vão passar por muitas coisas juntos, coisas boas, coisas ruins. Vai ter a questão que ela vai trabalhar para um cara que ela já ficou, e quando o Kael descobre, ele vai ficar enciumado, ele vai ficar chateado, porque afinal de contas, né, ela tá trabalhando com um cara que já teve interessado nela. E a forma que ele vai lidar com tudo isso, porque eles vão ter que confiar um no outro, porque é igual ela fala, né? Se eu for pensar em todas as mulheres que você levou para cama, que são muitas, muito mais do que os homens que ela foi para cama, como é que eles vão viver? Tem ainda a questão daquela criança. Então, assim, como que vai ser a vida deles? Então, eles vão ter que confiar um no outro, eles vão ter que aprender a lidar com todos os sentimentos que eles estão vivendo agora. De uma criança no meio deles, da desconfiança e tudo mais. E assim, é muito interessante a forma que eles vão amadurecendo. Então, nós vamos ter ali uma história que o casal principal é esse, que vai ser uma história curta, gente, porque 264, né, páginas é uma história muito curta. Ela acontece muito rápido e vai mostrar sobre isso, né, que esse negócio de sexo casual é quando você fica uma vez ou outra com a pessoa. A partir do momento que você começa a ficar repetidamente, né, vezes por vezes seguidas, e você começa a conviver como se estivesse em um relacionamento, que esse negócio de sexo casual já não existe mais. E você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes você se apaixona e não é correspondido. Na situação aqui da nossa Kiara, demorou um pouquinho, mas o nosso Kael abriu os olhos. Mas tem muitas pessoas que não têm essa mesma sorte. Então a gente tem que brindar o nosso coração quando a gente decide viver essa vida de sexo casual, apenas aventura e nada mais. Então eu vou deixar vocês com Rejeitada pelo Seul, que é uma história muito bacana. Agradecer muito a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima!